Olá, amiguinhos! Alô, alô, turma animada! Mais um vídeo aqui do seu canal Pobre Tech. Esse vídeo vai ser um vídeo mais instrutivo, né, para falar pro pessoal um pouquinho sobre criptomoeda, rig de mineração, que são assuntos que estão aí em voga, né? Muito se fala, mas existem pessoas que ainda não entendem sobre esse assunto. Então, esse daqui não é um tutorial de como fazer para minerar e etc, mas para falar um pouco sobre criptomoedas e falar sobre o que se ganha, né, como se ganha dinheiro com esse mundo da mineração. E naturalmente eu vou falar um pouco da experiência que eu tive, né, para poder fazer esse vídeo. Eu montei uma pequena rig com peças, né, que eu tenho aqui na bancada, né, e fiz a avaliação do resultado dela, né, da produtividade dessa rig que eu montei. Então vamos lá para o nosso assunto, né, falar um pouco sobre a questão da mineração. Para começar, né, primeiro é necessário falar o que são criptomoedas, né? Muita gente ainda não entendeu o que é isso. São as moedas, né, como dólar, como real, só que não tem cédula, né, não tem nota de papel. Elas circulam, né, exclusivamente em meio digital. Com certeza você já ouviu falar pelo menos de uma delas, né, o Bitcoin, que é muito falado, vira muito notícia. Aí teve aí agora no Brasil um caso envolvendo uma corretora de criptomoeda, então o Bitcoin foi muito falado nos jornais, né, sobre fraude e etc. Não que criptomoeda esteja envolvida com fraude, né? O que ocorreu aqui no Brasil foi uma empresa, né, supostamente acusada de fraude, né, envolvendo o Bitcoin. Mas o Bitcoin, ele não é a única moeda, né? Existem milhares, né, de moedas, de criptomoedas, né? O Bitcoin não é a única. E naturalmente essas moedas têm um volume, né, financeiro muito grande, elas têm um valor muito alto, né? Se somadas, né, você vai ver que várias fortunas, né, são colocadas, né, fazem investimento nesse tipo de, não posso chamar de ação, né, mas posso chamar de ativo, né, nesse tipo de ativo. Então são muitos, né, que colocam, investem recursos altíssimos em criptomoedas. Então essa foi a nossa parte aí para exemplificar o que é a criptomoeda. Bom, em seguida, a gente tem uma coisa para colocar, que é a questão da mineração, né? Eu vejo o pessoal com dificuldade de entender o que é a mineração de criptomoeda. O que acontece? As criptomoedas, elas circulam exclusivamente em meio digital, né? E por isso elas precisam de muitos computadores, né, muitas máquinas poderosas para poder registrar, né, as suas transações. E a criptomoeda, ela é descentralizada, não existe um banco ou um sistema bancário por trás dela. Ela usa uma tecnologia chamada blockchain, e essa blockchain, ela, para fazer a transação de moedas, existe a necessidade de diversos registros de dados, né, para poder computar as transações. E por ela ser descentralizada, não existir um banco, é permitido que qualquer pessoa, né, que tenha um computador na internet sirva, né, como um desses computadores para fornecer poder computacional para registrar e processar essas transações, né? E é exatamente disso que vem a mineração, né? Quando você coloca uma máquina disponível, né, para registro, né, e processamento dessas transações, você se torna um minerador. Por quê? A cada transação que o seu computador registra, você recebe uma pequena quantia em criptomoeda. O computador, naturalmente, ele pode fazer diversas transações como essa durante o dia, e ao fim do dia, ao fim do mês, etc., dependendo de como for a pool de mineração onde você colocou o seu computador alocado, você vai receber o seu valor lá em criptomoeda. Então essa é a tal da mineração, e é assim que se ganha dinheiro, né, com criptomoeda através de mineração. Naturalmente, as criptomoedas, elas são um ativo, né, e elas valorizam. Então tem gente que não minera, ela só compra a criptomoeda,
E ela vai valorizando e é dali que também se ganha dinheiro, né? Se faz dinheiro dessa forma. Mas como nosso campo aqui, né, a nossa área de estudo nesse momento é a mineração, esse é o formato ao qual, né, eles fazem dinheiro com a mineração, né, através dessas transações registradas pelos seus computadores e recebendo pequenas quantias de criptomoeda, tá? Então vamos pular aqui. Bom, Hive OS. O que é o Hive OS? O Hive OS é um sistema operacional específico, né, para quem quer colocar hardware de computador dedicado à mineração. Né? Então você vai instalar um sistema operacional dedicado à mineração num computador que você deseja somente minerar. Você praticamente, né, você não vai usar esse computador, ele vai ficar dedicado à mineração. Mas essa não é a única forma. É possível também instalar aplicativos no seu Windows, no seu Linux, no seu macOS e colocar ele para minerar. Né? Não é o caso que a gente vai narrar aqui. Aqui a gente vai se dedicar especificamente à mineração usando o Hive OS, né? Que é esse sistema operacional dedicado à mineração. Bom, o que eu fiz para poder ter essa experiência com mineração? Eu montei uma rig de mineração, vendo vídeos na internet sobre o assunto. Observe aí as dimensões que eu coloquei na minha rig. Elas são dimensões assim que não são utilizadas normalmente, porque o meu interesse realmente era de fazer um teste. E como eu tinha material aqui para fazer, né, executei. Então, fiz bem pequenininha, você vai ver na internet, se você pegar foto, as rigs de mineração são bem maiores do que essa que eu construí. E peguei um hardware, né, dito antigo, um Athlon X4, né, 16 GB de RAM DDR3, era um slot que eu tinha aqui. Não usei SSD, porque não há necessidade, poderia ter usado inclusive um HD, um pendrive, né? Não há necessidade de usar SSD, eu mesmo usei um HD, não botei nem SSD, porque não é isso que é a coisa mais importante na mineração. Na mineração é importante o quê? Você ter uma boa fonte, né, para poder comportar as placas de vídeo que você vai colocar na sua rig, porque o processamento, né, é feito através das placas de vídeo. Então, quanto mais placas de vídeo e quanto mais poderosas elas forem, maior é o seu retorno, né? Maior é o seu ganho, né? Ou seja, sua máquina vai ser capaz de fazer um número maior de transações e é assim que você ganha dinheiro. Eu usei duas placas de vídeo bem antigas, né? Uma placa de vídeo 1060 de 6 GB, uma GTX, né? E uma placa de vídeo RX 570, né? Tá ali 579, tá errado. Ela é uma RX 570, saiu o dígitozinho aí errado no 580. Era para sair 580, saiu 579. É de 8 GB. É importante destacar que as placas de vídeo, para poder trabalharem com a mineração, elas precisam possuir no mínimo 6 GB de memória, né? Com menos do que isso você não vai conseguir minerar. Então, assim ficou a rig de teste, né? A nossa Ugly Rig, a rig de teste aí pra gente fazer essa experiência. Vamos trocar aí de slide. Então, montada a rig, instalado o Hive OS, o que eu fiz? Deixei ela rodando 24 horas, né? E peguei os dados, né? A rig, ela consumiu aí em torno de 5.504 watts no tempo de 24 horas. E aí a gente vai aí e multiplica, né, o valor do número de watts-hora que ela consumiu pelo número do quilowatt, né, na sua cidade. Aqui no Rio de Janeiro é 1,28. E é esse número que eu usei aí para poder fazer esse cálculo. Então, em 24 horas, a minha rig, né, essa rig de teste, ela consumiu R$ 6,92. E se a gente partir para o princípio aí que uma rig, né, quem está minerando quer que ela fique ligada o maior tempo possível, coloquei aí durante 30 dias. E aí o que vai ocorrer?
Se a gente ficar com ela ligada durante 30 dias, o resultado do consumo dela vai ser R$ 207,60 mais impostos, né? Ainda mais que a gente está nessa fase aí de bandeira vermelha, coisa e tal. Então tem essa questão aí da iluminação pública e os outros impostos que são cobrados de tarifação, tendo em vista a questão da energia elétrica. A produtividade dela foi de 0,00077707 Ethereums, né? Então deu coisa aí ínfima de Ethereum, mas que representa o valor de R$ 19,80. Se a gente supor que essa máquina fique ligada os 30 dias do mês, ao final do mês teremos aí o valor de R$ 594, tá? Então essa aí foi a minha a avaliação, né, de 24 horas de uso dessa rig. Então, vamos falar um pouco mais da questão do resultado. O saldo ele foi positivo, né, com base no cálculo, né? Se tudo ocorresse durante os 30 dias, como ficou nessas 24 horas, né, então a gente teria um saldo de R$ 594, menos R$ 207,60 da conta de luz, e a gente teria um lucro aí, né, um saldo positivo de R$ 387. É claro que isso daí não é igual para toda a rig, né? Existem máquinas muito mais poderosas, né? Que o pessoal bota a placa de vídeo aí bem poderosa mesmo, tipo essas 3070, 3080 da Nvidia, que são máquinas muito boas, e naturalmente o resultado vai ser muito superior a isso aí, né? Quem ganha dinheiro com rig ganha muito mais do que isso. No entanto, eu gerei um índicezinho aqui de produtividade, né, fazendo a divisão aí do valor total obtido pelo suposto valor gasto com energia, né? Então a gente teria um índice aí de 2,8, o que bateria aí quase R$ 3, né, ou R$ 2,80 para cada real gasto com eletricidade, né? É claro que isso daqui é um cálculo, né, muito mais baseado nos índices que o sistema estava montando, né, na análise do kilowatt ali, do que realmente uma produtividade executada, né? Isso daqui é uma experiência. Então existem outras placas de vídeo, as minhas são placas de vídeo antigas, né, que eu utilizei de teste, inclusive tem um outro vídeo aí onde eu coloco essa 1060 num computador, né, de bancada com um i3 530, e são placas que já não são mais tão indicadas para esse tipo de trabalho, né? É importante observar que inclusive existem sites que fazem essa avaliação de quanto você pode ganhar. Então, por exemplo, você entra no NiceHash, né, que é o nicehash.com, coloca lá a sua configuração de hardware e ele te dá a possível produtividade dia, né, você informando qual é o valor do quilowatt-hora no seu estado. Então, por exemplo, a gente conseguiu um resultado ali, vamos voltar aqui, de R$6, de R$19,80 em 24 horas de mineração, né? Isso com 2 placas de vídeo. E aí, se a gente observar lá no NiceHash, vamos voltar aqui, a gente vê que uma 2660 faz R$16,12. Então, dá para ver aí que as placas de rede que eu tenho não são indicadas para isso daí, né? Existem placas muito mais produtivas. Mas o objetivo desse vídeo era realmente mostrar, né, como é esse processo de mineração para quem não conhece, para informar um pouquinho mais a vocês sobre o mundo das criptomoedas e esse mundo tão falado aí, que é o mundo da mineração. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês.
Naturalmente aqui não é um tutorial, é uma experiência, mas no próprio YouTube existem diversos vídeos, né, de tutorial, de como montar RIC, de como configurar os sistemas, você usando no próprio Windows e por aí vai. Mas espero que essa experiência aqui que eu fiz sirva para vocês como acúmulo de conhecimento, né? E aí vocês possam decidir até mesmo se vale a pena vocês entrarem nesse mercado. Então tá aí mais um vídeo e agradeço aí a audiência. Se possível, inscreva-se, deem um joinha se gostaram do conteúdo e façam perguntas aí nos comentários, tá ok? Um abraço aí, até a próxima!